Oi, professor André Paulo, domingão, final de semana, promessa cumprida, não saí e fiquei organizando a minha mente, meus projetos, muita responsabilidade, viu, jovem? A prestação de contas, a coragem de assumir seus erros, isso aí o prof tem. Não tá legal, tem que mudar. Agora a mudança não é fácil, viu, jovem? E não vou lhe dizer mais, o ego odeia admitir erros. Mas pessoas maduras encaram a verdade. E existe uma palavra poderosa, jovens, que muita gente evita. O que, prof? Accountability. Prof, o que é isso, prof? Prestação de contas, jovens, significa assumir responsabilidade pelas próprias atitudes, sem fugir, sem culpar os outros e sem criar desculpas. Mas vivemos numa cultura onde muitos querem benefícios, sem assumir consequências. Erram e se escondem, ferem e se justificam, prometem e desaparecem. Só que a maturidade começa, jovens, quando você para de fugir da verdade. No livro Os 20 Princípios da Vida, de Reinaldo, né, pessoal? Responsabilidade significa reconhecer os próprios atos e lidar com suas consequências com honestidade. E isso exige coragem, porque assumir erros machuca o orgulho, mas fortalece o caráter. Pessoas irresponsáveis sempre encontram desculpas, sempre encontram culpados. O trânsito, a família, o passado, a sociedade. Quem mais, prof? Cuidado, o governo, enfim. Mas pessoas responsáveis fazem uma pergunta diferente. O que eu preciso corrigir em mim? E isso é o que o professor faz todo dia. Essa mentalidade muda tudo, pessoal. Porque o accountability não é humilhação, é crescimento, é ter maturidade para dizer, eu errei. Preciso melhorar, preciso mudar. E sabe o que acontece quando alguém aprende isso? Pessoal, a pessoa evolui. Ela evolui, porque ninguém amadurece fugindo da responsabilidade. Não digo mais, o verdadeiro fracasso não é errar. É continuar repetindo os mesmos erros. Porque o orgulho impede você de assumir responsabilidade. Assumir erros não diminui você, jovens, mas mostra que você está evoluindo. E eu quero que você comenta. Eu assumo minhas escolhas e posteriormente, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa evoluir. E que alguém que precisa evoluir, de ouvir essa verdade e evoluir, né, jovem? Pessoal, veja só, a gente tem que ter muito cuidado, viu? Todo dia eu me policio, eu sempre estou trabalhando nessa parte, né? Eu já superei muita coisa na minha vida, só que tem uma que eu estou tentando superar, que não é grave, não é uma coisa grave. É a questão do equilíbrio quando você sai, quando você bebe, né? Porque eu sou um cara muito intenso. Eu sou intenso no estudo, sou intenso na minha vida, em tudo. E quando eu saio para beber, eu tenho essas dificuldades de não ter controle emocional para lidar com a bebida. E às vezes termina exagerando. E às vezes a gente fica muito vulnerável, né, pessoal? Então, é um erro que eu falo para vocês. Por que eu falo para vocês? Porque a gente tem que assumir seus erros. Não é que você está... O erro maior é comigo mesmo, não é com as outras pessoas. Por quê?
Porque você termina sendo vulnerável, as pessoas aproveitam de você, você não sabe o que está fazendo. Mas só que um dia a gente chega lá. Por isso que eu digo assim, ó, venha para o time do professor André Paulo, porque muitos dos meus podcasts eu sempre procuro colocar algo que tem dentro de mim que eu procuro evoluir. Então, até o próximo momento.